Abra sua Bíblia aí em Provérbios 22, 28. Livro de Provérbios 22, verso 28. Diz assim: não removas os limites antigos que fizeram ou fixaram teus pais. Não removas os limites antigos que fixaram teus pais. Quando nós lemos esse texto, nós podemos ver que ele está falando sobre os marcos de divisa entre as terras, que não deveriam ser mudados ou alterados para aumentar a propriedade de um em detrimento da perda de espaço do outro. Isso fazia parte da lei mosaica. Em Deuteronômio 19, 14 diz assim: não mudes os marcos do teu próximo, que teus antepassados fixaram na tua herança, na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá para possuíres. Isso era tão importante que era até causa de maldição na lei mosaica. Diz assim, Deuteronômio 27, 17: maldito aquele que remover os marcos do seu próximo. Ou seja, aquele que alterar os limites. Tudo isso era para garantir que cada israelita vivesse, possuísse e desfrutasse da terra que Deus havia prometido e dado ao seu povo. Entretanto, hoje, presta atenção, nós estamos vivendo dias onde a sociedade, a mídia e o mundo querem impor sobre cada um de nós novos limites e novos padrões. Sim ou não? Dizendo que o que fazia anteriormente, agora você não vai poder mais fazer, porque agora é o novo normal. Quantos já ouviram isso? É o que mais se ouve. Presta atenção, me permita dizer, eu não quero afirmar aqui que está certo ou está errado, mas me permita chamar a sua atenção para pensar e refletir sobre a verdade de Deus sobre mim e sobre você. Antes da pandemia, você poderia viver normalmente como você vivia, como você sempre viveu, mas agora você não pode sair da sua casa, você não pode cumprimentar as pessoas, você não pode se ajuntar em reuniões com pessoas, pois você deve viver isolado das pessoas que ama, do trabalho que lhe traz o sustento, da sua família e de tudo que mais importa para você, pois em nome da sua segurança, você deve viver isolado em sua casa. Será que isto é certo? Será que esta é a vontade de Deus para você? Para você que me assiste? Você não deve dar as mãos para cumprimentar alguém, apenas tocar nelas. Qual a diferença? Você não deve abraçar e beijar seus pais, pois pode contaminá-los. Contaminá-los com o quê? Com Covid ou com desprezo? Eu conheço testemunhos de pessoas que já foram curadas por um abraço que receberam. Eu não quero dizer que o que dizem na TV está errado. Não estou fazendo isso. Mas o que a Bíblia diz sobre todas estas coisas? Eu vejo pessoas que cresceram no Evangelho, estudaram e conhecem a Bíblia, e porque alguém disse na TV alguma coisa, tudo mudou. Rasgaram a palavra de Deus e passaram a viver aprisionados pelo medo, em nome de um
bom senso, entre aspas, de uma segurança, entre aspas, em nome de uma responsabilidade, entre aspas, e tantas outras palavras que usam para se justificar. Ei, eu não quero dizer que você que está aí em casa, nos assistindo, participando conosco, está errado, não. Mas me permita fazer uma pergunta: e se mentiram para você? Sabe, irmãos, não é de hoje. O mundo sempre vem tentando remover os limites da palavra de Deus em nossas vidas. Sim ou não? Usando afirmações como essa, do tipo: mas agora os tempos são outros. Qual é o problema? Todos fazem, meus amigos fazem, na escola todos fazem. Algum pai já ouviu isso do filho? Agora é normal as pessoas transarem antes do casamento, mesmo que estejam na igreja. Olha, você não pode ser tão radical assim. Veja só, afinal, Deus sabe o que você suporta ou não. Ou então, eu tenho que pensar em mim, pois se eu não fizer isto ou aquilo, quem vai fazer por mim? Tantas e tantas outras afirmações justificativas para romper os limites que nossos pais e a própria palavra de Deus colocaram em nossas vidas. Sabe, irmãos, eu não consigo conceber que o que era pecado quando eu era criança, agora deixou de ser pecado. O que era pecado quando eu era jovem, não que eu não seja mais jovem, mas estou apenas um pouco mais experiência para acompanhar minha mulher, que está mais experiente que eu, né? Não posso deixá-la sozinha. Então, eu não posso acreditar que as coisas mudaram. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não muda, mas as nossas justificativas e os nossos argumentos, a cada dia que passam, eles crescem, eles aumentam, eles se desenvolvem para romper os limites que a palavra e os nossos pais estabeleceram nas nossas vidas. Sabe, queridos, o mundo pode mudar. Sabe por quê? Porque ele jaz no maligno, como diz lá em 1 João 5,19. Mas a palavra do Senhor, ela não muda. Olha o que Jesus disse, Mateus 24:35, põe para mim na tela. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar ou jamais passarão. Em outro momento ele acrescentou, Lucas 16:17, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Sabe o que é um tio? Não é um tio, o irmão do pai. O tio é o tiozinho lá, a cobrinha aqui em cima do não lá, do tião, e assim vai. Ele está falando assim, é um detalhezinho da lei, é um detalhezinho da palavra. Ou seja, Jesus atestou, presta atenção, Jesus atestou que a palavra de Deus sempre irá se cumprir se a praticarmos. Deixa-me falar sobre uma família. Abra aí em Jeremias capítulo 35, eu gostaria que você abrisse, porque é um texto longo que nós vamos ler. Jeremias 35, a partir do verso 1. Jeremias 35, a partir do verso 1 diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá,
vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, a seus irmãos, a todos os seus filhos e a toda a casa dos recabitas. Os levei à casa eles foram para o templo. Os levei à casa do Senhor, a câmara dos filhos de Ramã, era um dos príncipes, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto às câmaras dos príncipes, e sobre a câmara de Mazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas, presta atenção, taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Escuta, veja só, deixa eu contextualizar para você. O profeta Jeremias recebeu do Senhor uma palavra clara e direta, para pegar todos os filhos de Recabe, os recabitas, levá-los para o templo, numa câmara de um dos príncipes, e lá colocar diante deles vinho para que eles bebessem. Eu lhe pergunto, o que há de errado nisto? Existe algum pecado em beber uma taça de vinho? Deixa eu frisar bem, uma taça de vinho, porque senão alguns irmãos vão pensar que a adega toda está liberada, né? Pode beber vinho, então vamos beber até acabar. Não, é uma taça de vinho. Tem algum problema? Claro que não, irmãos. Tem algum pecado? Claro que não. Não é pecado você beber uma taça de vinho. Nós servimos até pouco tempo atrás vinho na hora da ceia aqui. Por quê? Porque é o que a Bíblia diz. Por causa da logística, resolvemos colocar tudo suco de uva. Mas não é pecado você beber uma taça de vinho. Não é isso. Veja que eles deveriam estar no templo. Provavelmente, esse seria o vinho daquele príncipe. Além de tudo isso, era uma palavra do Senhor. Era uma palavra do Senhor para aquela família. Mas veja só a resposta que eles deram daqueles homens. Versículo 6. Eles, porém, disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos deu ordem, dizendo: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Também não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nossas mulheres, nem nossos filhos e filhas, nem edificamos casa para nossa habitação, não temos vinha, campo ou semente, habitamos, porém, em tendas. E assim ouvimos e fizemos conforme tudo o que nos mandou Jonadab, nosso pai. Olha só, aquela família chamada de recabitas, eles decidiram, presta atenção, eles decidiram obedecer ao seu pai e líder. Mesmo que aparentemente, entre aspas, estavam desobedecendo a Deus, mas eles mal sabiam que na realidade era um teste para a vida deles e um exemplo para Judá e Israel. Os recabitas, também chamados de queneus, eram descendentes, sabe de quem? De Jetro.
ou Robabe, outra tradução de Jetro, sogro de Moisés, que se juntaram aos hebreus, e eles se tornaram mestres da lei, escribas, aqueles que reproduziam os livros. Eles foram claros em dizer: olha, seremos obedientes às palavras do nosso pai e não tomaremos vinho. Sabe, amados, nós devemos ser fiéis à palavra do Senhor, acima de qualquer coisa ou circunstância que possa se levantar diante de nossas vidas, pois somente Deus é quem pode fazer cumprir as suas promessas nas nossas vidas, sim ou não? Só Deus. Muitas vezes a gente quer ser fiel aos homens, esperando que Deus seja fiel às promessas dele sobre nós. Ué, é Deus que pode cumprir as promessas. Então por que nós vamos servir aos homens e não a Deus? O próprio apóstolo Paulo, falando sobre isto, de maneira bem explícita, ele diz lá em Gálatas 1, 8 e 9: mas ainda que nós mesmos, olha só, ainda que nós mesmos, ou eu mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado, seja anátema. Assim como já o dissemos, e agora de novo, também o digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. Nós jamais poderemos viver e desfrutar das promessas de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, se não colocarmos em prática os ensinamentos da palavra, irmãos. Quanta coisa você sabe que deveria fazer e ainda não faz? Quanta coisa você fazia e deixou de fazer? Vamos voltar lá para Jeremias, versículo 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá, e dize aos moradores de Jerusalém: não aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até o dia de hoje, até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, ou seja, todo dia, não me ouvistes. Não me ouvistes. Também vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e dizendo: convertei-vos, ei, mude, convertei-vos, cada um do seu mau caminho, corrigi as vossas ações, mude de atitude, e não sigais a outros deuses, após outros deuses para os servir. Então ficareis na terra que vos dei, a vós e a vossos pais, mas não inclinastes os vossos ouvidos para mim, nem me obedecestes. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que lhe ordenou, mas este povo não me obedeceu. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: ouvi! Trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Eu lhes falei, mas não ouviram. Eu os chamei, mas não responderam. A casa dos recabitas, disse então Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, guardastes todas as suas instruções e fizeste conforme tudo o que vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe,
que assista perante a minha face todos os dias. A Judá e a todos os moradores de Jerusalém, por não terem dado ouvidos à palavra do Senhor, a bênção de Deus seria afastada das suas vidas. E a casa dos recabitas, eles sempre estariam na presença do Senhor, no templo, o servindo, ou seja, teriam acesso ao Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, não há realização das promessas de Deus sem obediência e fidelidade às suas palavras. Quando Deus chamou a Abraão e fez uma aliança com ele, disse-lhe que lhe daria terras à sua descendência. Gênesis 15 diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança ou um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Tudo que é Deus tinha prometido aquelas terras para Abraão, para a sua descendência. Mas presta atenção, a bênção do Senhor não estava restrita apenas em possuir a terra. A promessa de Deus é que Deus o abençoaria grandissimamente, lembra? Quando ele oferece Isaac. Então ele teria paz, ele teria prosperidade, teria vitória sobre os inimigos. Mas isto apenas aconteceria muitos anos depois da morte de Abraão. Porque no mesmo texto diz: pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não estava cheia. Ou seja, chegaria o juízo de Deus sobre aqueles povos. É por isso que Deus ordenou que, ao tomar aquela terra, tudo deveria ser destruído por completo, inclusive o povo, pois não deveriam se associar, presta atenção, não deveriam se associar com eles por causa da cultura e da idolatria que havia neles. Mas quando Israel chega para conquistar a terra, aquelas terras, nós podemos perceber que eles não fizeram isto. Pelo contrário, eles começaram a permitir que aqueles povos convivessem juntamente com os hebreus. Em Juízes 1, em vários versículos diz assim, 19: esteve o Senhor com Judá, este despovoou a região montanhosa, mas não expulsou os moradores do vale. No verso 21, os filhos, porém, de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. No verso 27 diz: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-seá, e vai falando das outras cidades aqui que eles conquistaram. No verso 29 diz assim: tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. E por causa disso, se você puder abrir em Juízes 2, nós já vamos encerrar. Diz assim, Juízes, capítulo 2, versículo 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, Juízes capítulo 2, versículo 1: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que com juramento havia prometido a vossos pais, e vos disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco, e não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes serão vossos adversários, e os seus deuses vos serão por armadilha ou tropeço ou laço. Olha só, a vontade e a promessa de Deus era que eles conquistassem aquelas terras e vivessem em paz, vivessem em prosperidade naquelas terras. Mas porque não ouviram a voz do Senhor, não exterminando aqueles povos, eles
se tornariam adversários eternos de Israel. Irmãos, até hoje, nós podemos ver isto acontecendo. Israel se tornou a terra mais cobiçada do Oriente. Todos os seus vizinhos se tornaram inimigos declarados de Israel. E mais, os deuses desses povos tornaram-se em cilada para Israel, que por vezes se afastou do Senhor e começou a adorá-los, trazendo ira e maldição sobre Israel. Escute-me. O mal que você tolera e não extermina de sua vida, se tornará num instrumento para quebrar a sua aliança com Deus e te afastar das suas promessas. Eu vou repetir isso. O mal que você tolera e não extermina da sua vida, se tornará num instrumento para quebrar a sua aliança com Deus e te afastar das suas promessas. No capítulo 2 de Juízes, no versículo 7, diz assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos líderes que sobreviveram a Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Então no versículo 8 diz assim: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E no versículo 10 diz assim: foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. Ou seja, aquela geração passou, aquela geração foi sepultada, aquela geração descansou em Deus. E outra geração, após deles, se levantou, que não conhecia ao Senhor, que não conhecia ao Senhor, tampouco conhecia a obra que ele fizera a Israel. Sabe, irmãos, quando nós permitimos que os limites sejam removidos e deixamos de valorizar, ensinar e viver os princípios da palavra de Deus, estamos profetizando que se levantará uma geração depois de nós que não conhece a Deus, nem o quanto Ele é poderoso para fazer. Eu não sei quem ou o que tem assumido o lugar de Deus em sua vida e em seu viver. Mas por que você está fazendo isso, apóstolo? Porque eu te pergunto, qual tem sido a voz que tem nutrido e direcionado a sua vida? Qual tem sido a voz que tem nutrido o seu coração e tem direcionado a sua vida? Você está vivendo e sendo fiel aos limites e padrões da palavra de Deus em sua vida? Qual é a verdade que está governando em seu coração? A verdade da palavra de Deus ou da TV? Você vai viver as promessas de Deus ou se submeterá ao novo normal que o mundo quer impor sobre você e sobre a sua família? Se você estava colocando outro Deus em sua vida, chegou a hora de nos arrependermos, irmãos, e clamarmos ao Senhor para que Ele nos perdoe. Sabe, irmãos, a arte que o inimigo usa é da sutileza. Ele vai devagarzinho, ele vai devagarzinho. E quanto mais você vai cedendo, retrocedendo, abrindo espaço, ele vai entrando. E quando você menos percebe, ele já tomou conta da sua maneira de pensar, da sua maneira de viver, da sua maneira de falar. É por isso que nós precisamos parar hoje, nesta manhã, e refletirmos sobre isso. Se nós queremos viver as promessas que Deus tem para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa descendência, nós precisamos perguntar a quem nós temos servido. Que voz tem nutrido os nossos corações? Que limites nós estamos vivendo e desfrutando? Posso dizer algo para você?
Não minta para Deus hoje. Não se engane com justificativas humanas. Eu conversava com uma pessoa essa semana, e eu comecei a dizer algumas coisas, e ela começou a ficar quieta, a ficar calada, e para depois se justificar, ele diz assim: cada um acredita na Bíblia que quer. Qual é a Bíblia que você quer viver? As promessas de Deus ou as promessas da TV? O que vai reger o seu coração, o que vai nutrir, o que vai ser a base para você viver e dizer: ei, aqui o diabo não vai chegar, porque aqui Deus está comigo. Eu tenho certeza, a minha aliança, a minha vida de fidelidade. Pode vir um profeta e colocar vinho diante de mim e dizer: bebe. Eu não vou beber, porque meu pai disse para não beber. Eu vou viver os limites que a palavra de Deus me diz, não os limites que o mundo tenta remover. Não a conversinha que o mundo diz: não, agora é tempo de pandemia, pode tudo. Não, veja só, os tempos mudaram. Até quando? Não se engane com os seus falsos discursos. Não queira mentir para Deus. Se Ele te trouxe aqui hoje, se você está assistindo essa ministração hoje, é porque Ele quer mudar a sua vida, Ele quer alinhar você, Ele quer ajustar você para trazer a bênção e o favor dEle sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas Ele só pode fazer isso se você assumir um posicionamento. Vamos ficar de pé. Se há necessidade de arrependimento, se há necessidade de ajuste, se há necessidade de mudança dentro de você, se você estava percebendo que os limites do Senhor estavam sendo removidos na sua vida, se arrependa, feche os seus olhos, faça a sua oração, peça para Ele: Deus, eu quero mudança, eu não quero me adequar ao mundo, mas eu quero ser fiel à Tua voz e à Tua palavra. Eu quero viver as Tuas promessas, eu quero ver a manifestação sobrenatural de Deus sobre a minha casa, sobre a minha descendência, porque eu decidi ser fiel e obediente a Ele. Sabe, irmãos, só quem não consegue ver e desfrutar das promessas de Deus é quem tem dúvida de quem é em Deus, o que viveu em Deus. Sabe, eu não sei o que os meus filhos serão, mas uma coisa eu sei, que eles serão abençoados nesta terra, eles serão prósperos nesta terra, porque eu decidi viver e obedecer ao meu Pai, obedecer ao meu Deus, ser fiel à palavra. Essa é a garantia que eu tenho, essa é a certeza, porque se Ele prometeu, Ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Ele vai cumprir. A minha casa vai ser abençoada, os meus filhos vão ser abençoados, os meus netos vão ser abençoados, porque eu decidi viver, eu decidi renunciar, eu decidi viver os limites do Senhor e da palavra do Senhor na minha vida. Eu não vou me acomodar, eu não vou me justificar, eu vou viver as promessas de Deus. E você, meu irmão, chegou a hora de você se ajustar, chegou a hora de você trazer um consenso, o entendimento da verdade. Por isso que eu te digo, se preciso for, peça perdão, se arrependa, feche os seus olhos e clame a Ele, pois Ele te trouxe aqui, Ele fez você se conectar conosco, porque Ele tem algo melhor para você. Deus vai cumprir as promessas dEle em sua vida.